Tem coisas sobre o francês que eu só aprendi de verdade no intercâmbio, passando perrengue. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar uma delas, que é a diferença do francês formal, dos livros, e o francês coloquial, do dia a dia, que é para você não precisar se sentir tão perdida nas primeiras conversas, principalmente assim com jovens, gente da tua idade, como eu me senti lá. Oi, eu sou Luísa Casali, eu fiz intercâmbio na França em 2017 pelo Rotary. Fiquei um ano lá em Bordeaux e esse é o segundo vídeo da série Histórias Reais de um Intercâmbio na França. Se você quer conhecer melhor a realidade de viver essa experiência fora, fica aqui. E eu vou começar contando uma situação que aconteceu no primeiro dia de aula do ensino médio, quando eu simplesmente não entendi uma pergunta simples que uma colega fez pra mim. Antes de contar detalhes da história, só um contexto pra você entender o meu nível de francês da época. Eu comecei a estudar menos de um ano antes do intercâmbio, e a maior parte do tempo foi sozinha, procurando material na internet, ouvindo música. Era num modo aleatório, porque eu não tinha encontrado professor na minha cidade. Na época a gente nem pensava em aula online. O que me salvou foi ter encontrado uma senhora em uma cidade vizinha que tinha sido casada com um francês por 30 anos. Então ela topou me ajudar e eu lembro até hoje dela me contando: eu não sei escrever francês direito, mas eu vou conseguir te ensinar a falar. E foi isso que ela fez. Então ela me ajudou a conseguir colocar pra fora todo aquele francês que até o momento eu só tinha colocado pra dentro, eu só tinha estudado. É ali que eu comecei a montar frases sozinha, fazer perguntas e ter essas primeiras conversas mesmo em francês. Resumindo, eu tive contato com um francês mais formal, dos materiais que eu tinha estudado online e também com a professora, e com um francês falado de uma senhora de mais ou menos 60 anos. E fui para a França, cheguei numa sala de aula cheia de adolescente francês, a maioria só falando francês. Voltamos então para a história. Era o primeiro dia de aula, eu já tinha chegado atrasada, tido maior dificuldade para explicar para a professora que eu era intercambista, brasileira, enfim. Já tinha passado isso, chegamos no intervalo e uma colega veio falar comigo. Ela falou oi, até aí tudo bem, consegui responder, e de repente ela virou para mim e falou assim: Tabitu. Na minha cabeça, nesse momento, ficou passando assim um filme. Gente, um ano que eu tô estudando. Eu nunca vi essa palavra na minha vida. Tabitu, tabitu. E aí ela repetia, e quanto mais ela repetia, mais perdida eu ficava. Até que ela chamou uma amiga pra ver se a gente conseguia se entender. E essa amiga deu um exemplo. Então ela falou: J'habite à Bègle, et toi? Então, eu moro em Bègle e você. Aí que eu captei o que ela queria dizer. O tabitu, que parecia ser uma palavra só, era na verdade a frase, a pergunta: Tu habites où? Você mora onde? E se ela continuasse repetindo daquela forma, eu provavelmente nunca ia entender. Na verdade, eu até conhecia essas palavras separadamente, o tu, o habite e o u, mas naquela junção eu nunca tinha visto. Isso acontece porque o francês é tipo um mineirês, só que com algumas regras. Você já percebeu que quando o mineiro fala, e isso é mais forte do que em pessoas de outros estados aqui do Brasil, a gente ouve uma frase inteira, parece que numa tacada só? Ou, e suas roupas que tava lá no João? Ó, pra você ver, tava lá na casa dos outros. Pois é, e o que é mesmo? É uma calça e uma blusa de frio. Nossa, e aquele pote seu, onde tá? Tá debaixo da pia. Não, mentira. Tá dentro do forno. Em alguma medida, todos nós fazemos isso no português e inclusive em outras línguas como o inglês. Vou te dar um exemplo. Em vez de dizer pode deixar, no dia a dia a gente fala pode deixar. Ou então, deixa eu ver, deixa eu ver. Isso também acontece com perguntas. Então, como é que é? A gente costuma dizer simplesmente como é que é. Então, é um processo natural, só que no francês ele vai acontecer de várias formas. A primeira delas é em situações em que isso é uma regra e que vai aparecer inclusive na escrita. Vou te dar um exemplo simples, com a frase eu te amo. Em francês é je t'aime. E você consegue ver que o t de te junta com o m de amo? Isso aí precisa acontecer assim. Se você escrever de outra forma, tá errado. É uma dessas junções que vai acontecer. Além disso, tem também junções que só acontecem na fala, mas elas são obrigatórias. Se você não tá falando assim, você tá falando errado. Por exemplo, falando de idade, 10
anos vira 10 ans. Você percebe ali que o X do final do 10 junta com a palavra anos com o som de Z, isso é o que a gente chama de liaison. E é obrigatório que você faça dessa forma. Para uma pessoa que não conhece, pode ouvir 10 ans e achar que é simplesmente uma palavra só. Até aí tudo bem, porque faz parte da regra. Só que também tem outras junções que fazem parte de um francês mais coloquial. Não necessariamente existe uma regra por trás delas. E é aí que muita gente acaba se perdendo e não consegue ter essas primeiras conversas em francês quando viaja. É por isso que eu ensino os meus alunos desde o começo como as pessoas falam no dia a dia, principalmente os adolescentes. Aqui eu vou te dar uma palhinha das situações em que isso acontece mais frequentemente. Vamos lá? Primeiro, o je suis, que pode significar eu sou ou eu estou. No dia a dia, é mais comum você ouvir as pessoas falando suis. É isso mesmo, como se tivesse um som de CH no começo. Suis. A mesma coisa acontece com o tu es, que é você é ou você está. Na fala, é simplesmente te. E isso se repete com outros verbos que começam com uma vogal. Por exemplo, tu as, você tem, vira tá. Ou então, tu aimes, você ama, vira t'aimes. Agora, para frases negativas, você costuma aprender que a negação é formada por ne e pas no francês. Então, são duas partes que vão antes e depois do verbo. Por exemplo, para dizer eu não sou, je ne suis pas. Só que no dia a dia é muito comum você simplesmente ignorar o ne e falar só o pas. Então, vamos dizer que numa versão de meio termo eu diria je suis pas. Só que, como a gente já aprendeu que o je suis vira suis, para dizer eu não sou, suis pas. Eu poderia dizer, por exemplo, je suis pas française. Eu não sou francesa. Isso acontece também com uma frase muito útil, que é eu não sei. Je ne sais pas. Já te expliquei que o ne costuma cair, né? Então poderia dizer je sais pas. Numa versão ainda mais coloquial, mais do dia a dia, você vai dizer je sais pas. Mas tem situações que é melhor evitar ele. Por exemplo, na escola o professor te faz uma pergunta, você quer dizer que não sabe. Evita dizer je sais pas, porque pode parecer mal educado, tipo sei lá. Então, é importante cuidar da situação em que você vai usar essas contrações. E além disso, a forma de escrever que eu coloquei aqui, mais contraída, ela não faz parte de um francês padrão. Então, se você for escrever uma redação, um e-mail importante, uma carta de motivação, você não vai usar essas contrações. Você vai usar aquela forma do francês que é mais padrão e formal. O meu cantor belga preferido, Stromae, brinca com essas junções que acontecem na fala numa música dele, que chama Papa ou Té. Você lendo assim e ouvindo, parece que é uma palavra só, Papa ou Té. Mas é, na verdade, uma frase, uma pergunta. Papa, où tu es? Papai, onde você está? Essa música fala sobre abandono paterno, então apesar de ter um ritmo super dançante, ela tem uma crítica social bem forte por trás. E essa é uma característica marcante do Stromae, por isso que eu gosto tanto das músicas dele. Você sempre vai ter uma questão muito mais profunda ali no pano de fundo. Para concluir, eu imagino que você tenha percebido que o francês tem, duas versões. Um francês mais formal, escrito, e um francês mais informal do dia a dia. Por isso que é tão importante se preparar para o intercâmbio com alguém que já passou por isso. Consegue intercalar e passar de um contexto para o outro com mais facilidade. É isso que eu ensino para os meus alunos, porque você precisa conseguir, por exemplo, se comunicar com um professor, fazer exercícios na escola usando esse francês padrão e, ao mesmo tempo, conseguir conversar com seus colegas e fazer amizades com nativos usando esse francês do dia a dia, o mais coloquial, usando gírias, etc. Aliás, eu falei sobre esse desafio de fazer amizade com franceses num vídeo anterior, então vou colocar o link na descrição, vale muito a pena você assistir. E se você vai fazer intercâmbio esse ano na França, Bélgica ou Canadá, eu tenho um presente para você chegar lá mais preparado e viver uma experiência incrível. É só responder o formulário que está na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine!